A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Você acorda, toma aquele café, coloca um podcast de notícias pra tocar. A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Abre o aplicativo do banco e pensa, hoje vai. A bolsa tá subindo, o Bitcoin recuperando. Até aquele fundo imobiliário esquisito deu sinal de vida. Mas aí vem a notícia. Governo publica nova medida provisória e muda tudo na tributação dos investimentos. Sim, meus amigos, vamos atualizar várias coisas. Então, se você investe em ações, cripto, fundos, LCI, LCA, CRA, CRI, debêntures incentivadas ou simplesmente aposta no jogo do Flamengo, você foi atingido. Mas a medida provisória 1303 chegou prometendo substituir o aumento do IOF, mas acabou fazendo muito mais do que isso. Foi tipo aquela pessoa que diz que só vai dar uma passada na festa e chega com, 4 convidados. Bom, o texto muda a forma como o país tributa quase tudo que rende algum dinheirinho. Unifica alíquotas, cria regras novas para perdas e compensações, derruba isenções históricas e até muda como gringos investem por aqui. Então, nesse episódio, a gente vai destrinchar o que está na MP 1303, o que muda na prática para quem investe e por que esse movimento do governo é mais profundo e também ambicioso do que parece. E eu já te adianto, esse episódio não é só pra quem tem ações ou criptomoedas. É pra todo mundo que tenta fazer o dinheiro render pelo menos um pouco e agora vai ter que dividir mais ainda com o leão. E outra, você já imaginou você aí, em vez de perguntar algo pro ChatGPT ou pra Alexa, você usar a sua Polly Pocket? A Mattel, sim, a dona da Barbie, do Hot Wheels, do Uno e do Max Steel, que como todos sabem é o verdadeiro namorado da Barbie, anunciou uma parceria com a OpenAI. Pois é, aquela mesma do ChatGPT. A ideia é usar a IA generativa para transformar brinquedos clássicos em experiências mais inteligentes, ou pelo menos mais falantes. Vamos ver. Imagina o Kent lembrando do horário da terapia, um Hot Wheels respondendo com um GPT-4 e o Uno... Bom, o Uno provavelmente só vai continuar causando briga. É claro que eu tô exagerando aqui, mas as possibilidades elas são enormes e a empresa sabe muito bem disso. Essa parceria é mais um capítulo de uma tendência que está só começando. Marcas que fizeram parte da nossa infância agora querem virar parte da nossa vida adulta digital e com inteligência artificial no meio. Então hoje a gente te explica o que está por trás desse acordo, o que a OpenAI quer com os brinquedos e por que a Mattel está mirando bem além das prateleiras da ReHap. E lembrando também que se você não segue o podcast, você poderia seguir, você pode clicar no nosso perfil e pôr para ficar atualizado todos os dias das principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. E você também pode avaliar a gente, caso vocês nos ouçam no Spotify, tem aquelas estrelinhas ali, tipo uma avaliação de Uber, você pode clicar lá e deixar uma nota pra gente. Que tal fazer isso? Ajudaria bastante. Então, bora pro episódio. Então, vamos começar falando de MP. O governo federal decidiu mudar a forma como os investimentos feitos aqui no Brasil são tributados, ou seja, como que o imposto é cobrado em cima dos lucros. Essas novas regras estão numa medida provisória, a tal MP, e é a específica 1303, que foi publicada no Diário Oficial no dia 11 de junho, então foi antes de ontem. Mas estamos falando aqui hoje porque é muito importante. Essas mudanças foram pensadas como uma alternativa ao aumento do IOF, aquele imposto lá que incide sobre operações financeiras como empréstimos e câmbio. O plano inicial era só evitar esse aumento, mas aí o governo acabou indo muito além. A nova MP mexe com praticamente tudo no mundo dos investimentos. Não é tudo, mas abrange aí a grande parte. Ela altera a forma de cobrar impostos sobre ações, criptoativos, fundos, derivativos, investimentos de estrangeiros e até sobre aquelas aplicações que antes eram isentas, como o LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas. Também mexe com o setor de apostas esportivas, as famosas bets. Mas por que o governo fez isso? Bom, segundo o Ministério da Fazenda, o objetivo é deixar a cobrança de impostos mais justa entre diferentes tipos de investimentos, diminuir também distorções e, olha só, ajudar a manter o equilíbrio das contas públicas, algo que o governo está bem interessado em fazer. Essas mudanças foram negociadas com líderes da Câmara e do Senado, principalmente porque a proposta anterior de aumentar o IOF, ela gerou bastante resistência. A gente pode dizer que o mercado não ficou nada alegre com essa ideia. Mas o que muda na prática?
A principal novidade é a criação de uma alíquota única de 17,5% de imposto de renda para os lucros obtidos com aplicações financeiras por pessoas físicas. Isso vai substituir aquela tabela regressiva que existia na renda fixa, em que a alíquota começava em 22,5% e ia caindo até 15%. Agora, qualquer lucro que a pessoa tiver com esses investimentos vai pagar 17,5% direto na fonte, ou seja, o imposto já é descontado antes do dinheiro cair na sua conta. Então, na hora de fazer o imposto de renda, esse valor é considerado uma antecipação do que você teria que pagar. Tá, e se eu tiver prejuízo? Essa é outra mudança importante. A partir de janeiro de 2026, quando essas novas regras começarem a valer, se você tiver um prejuízo com o investimento, poderá usar esse valor para abater o imposto que teria que pagar sobre o lucro de outros investimentos. Antes, essa compensação só era possível dentro da mesma categoria. E tem mais, olha só, se você tiver um prejuízo e não conseguir usar na hora, poderá guardar esse valor por até 5 anos para compensar futuramente. E bom, para você que investe em ações na bolsa, também vai sentir mudanças. Pois é, a partir de 2026, os ganhos com ações e outros ativos negociados na bolsa ou no balcão passam a ser tributados também com essa alíquota única de 17,5%. A apuração, que antes era feita mês a mês, agora será trimestral. Antes, a alíquota era de 15% sobre operações comuns e 20% para day trade, aquelas compras e vendas no mesmo dia. E se você desconfia que um amigo seu é day trader, só ir no setup dele, se ele tiver mais de 2 monitores, fica desconfiado. Bom, outra mudança importante, a isenção de imposto que existia para quem vendia até R$20 mil em ações por mês também mudou. Agora essa isenção só vale se o total de vendas no trimestre for até R$60 mil. E tem mais um detalhe nisso aí, se você empresta suas ações ou títulos para alguém, o que é comum em operações de aluguel de ativos, também vai pagar os mesmos 17,5% direto na fonte. Se você vender e recomprar o mesmo ativo em menos de 30 dias, não vai poder usar essa operação para bater prejuízos de outras. Mas bom, digamos que você é a pessoa que investe em criptoativos, você gosta de bitcoins e afins. Sabe que as criptomoedas também entram nessa história. Os ganhos com a venda de criptoativos vão ser tributados em 17,5%, um cálculo feito a cada trimestre. Você vai poder abater custos e despesas que conseguir comprovar e também poderá usar os prejuízos para compensar outros ganhos com cripto. Mas atenção! Essa compensação só vale dentro da categoria de ativos virtuais. Não dá para usar prejuízo com cripto para bater lucro em ações, por exemplo. E bom, lembra que eu comentei na introdução que os gringos também serão impactados, investimentos estrangeiros? Bom, vamos entender. Quem investe no Brasil, mas mora fora do país, também vai ser afetado. Esses investidores passarão a pagar impostos como se fossem pessoas físicas residentes no Brasil. A regra geral será a mesma, 17,5% sobre os ganhos. Mas tem algumas exceções. Quem investe na Bolsa de Valores brasileira e não mora em paraíso fiscal, continua com isenção de imposto. Já quem mora em países com tributação favorecida, os chamados paraísos fiscais, paga 25%. E essas pessoas precisarão indicar uma instituição aqui no Brasil para cuidar das obrigações fiscais delas. E bom, hora de falar de fundos de investimento. Os fundos de investimento em geral também entram em nas novas regras. Os lucros vão ser tributados com, sim, 17,5% no momento em que o dinheiro for distribuído, resgatado ou amortizado. No caso de FIIs ou FIAGRO, aqueles fundos que investem em imóveis ou no agronegócio, a carteira do fundo continua isenta, mas o cotista paga imposto sobre os lucros quando for receber. E aqui a alíquota pode ser menor, 5%, desde que o fundo tenha pelo menos 100 cotistas. E também que as cotas estejam negociadas em bolsa e ninguém tenha mais de 10% do fundo. Se não cumprir esses critérios, aí você já sabe também, volta para os 17,5%. Agora é a parte que pegou muita gente de surpresa. Vários investimentos que eram completamente isentos de imposto, como LCI, LCA, CRI, CRA, CPR financeira e debêntures incentivadas, passarão a pagar 5% de imposto de renda sobre os rendimentos. Mas, calma, isso só vale para títulos emitidos a partir de 1º de janeiro de 2026. E bom, por fim, tem aí o lance das bets e apostas esportivas. A gente chegou a comentar quando isso era ainda uma proposta do Fernando Haddad, lembra? Mas a história é ainda a mesma. A alíquota da contribuição sobre o faturamento das empresas que operam apostas de cota fixa, chamadas bets, passam de 12% para 18%. Esse imposto é cobrado sobre o valor que sobra para a empresa depois de pagar os prêmios aos jogadores. Mas, atenção, isso não muda o imposto de renda das empresas nem a distribuição dos prêmios pagos aos apostadores.
E bora falar de brinquedo. A Mattel, aquela empresa famosa por criar brinquedos como Barbie, Hot Wheels, Uno, Polly, fechou uma parceria com a OpenAI, a empresa que desenvolve o ChatGPT. Esse acordo tem como objetivo usar a inteligência artificial para criar brinquedos e outros produtos mais interativos. Em alguns casos, a IA vai ser usada na criação dos produtos, em outros, ela pode ser até incorporada aos brinquedos, como se fosse um cérebro digital que permite que eles conversem ou reajam às crianças, ou também aos adultos, né, que ainda tem alma de criança. Bom, os chefões das duas empresas, o Brad Lightcap da OpenAI e o Josh Silverman da Mattel, deram uma entrevista dizendo que a parceria ainda está no começo e que o primeiro produto deve ser anunciado só no final desse ano. Por enquanto, eles não estão dando detalhes do que vai ser, mas garantiram que vai envolver tanto brinquedos físicos quanto experiências digitais. Vale lembrar que a Mattel não está entregando suas marcas para a OpenAI, ou seja, a OpenAI não pode sair criando coisas como Barbie do jeito que quiser. A Mattel continua, né, tendo total controle sobre o que vai ser feito com suas marcas. As conversas entre as duas empresas começaram no final do ano passado e desde então o objetivo da Mattel tem sido ir além dos brinquedos. A empresa está apostando cada vez mais em filmes, séries e jogos digitais com os personagens que ela mesma criou. A ideia é transformar esses personagens em marcas mais completas que estejam presentes em várias áreas da cultura pop. Por outro lado, a OpenAI também está interessada em trabalhar com empresas que têm personagens e marcas famosas. Isso porque a inteligência artificial pode ser usada para criar novos produtos que misturam tecnologia com histórias e universos já conhecidos pelas pessoas. Segundo Brad Lightcap da OpenAI, a fase de criar ideias novas é essencial para empresas criativas como a Mattel. Então a IA entra aí como uma ferramenta para ajudar os criadores a imaginar e desenvolver esses produtos mais rápido e com mais possibilidades. Essa parceria também se conecta com outras iniciativas recentes da OpenAI no mundo do entretenimento. E a ideia era mostrar que a IA pode ajudar a criar filmes, trailers e até cenas inteiras, apenas a partir de descrições feitas por texto. Apesar disso, ainda não foi fechado nenhum acordo com os grandes estúdios de cinema. Isso porque, segundo a própria OpenAI, o setor ainda está em fase de construção de confiança. Enquanto isso, a gente espera aqui para ver como que a inteligência artificial vai transformar aquele brinquedo clássico de infância em algo que talvez daqui a pouco, sei lá, esteja te lembrando de beber água ou marcando uma reunião no Zoom. De novo, um baita exagero, mas seria interessante. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohan Queiroz. Uau! E bom, gente, eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Este episódio da Estratégia do Dia foi patrocinado pela Dil. Gerenciar uma equipe global não deveria ser como nadar contra a corrente. Com a Dil, você pode contratar talentos de qualquer lugar do mundo, gerir a folha de pagamento global e cumprir com as leis locais. Tudo isso em uma única plataforma, flexível e escalável. Visite dil.com/estratégia. Para ficar mais fácil, eu vou soletrar para você: del.com/estratégia, ou acesse o link na descrição. E junte-se a milhares de empresas que confiam na Dil para gerenciar suas equipes ao redor do mundo.